Boa noite a todos. Começando mais uma live de segunda, 8h21. Mudou a vinheta, Gabriel, aqui, o nosso produtor. Ficou boa essa daí, hein? Ficou show. Hoje tem muito futebol, fim de semana de estaduais, campeões em muitos estados. O nosso amigo aí de baixo, da esquerda, né? Para vocês é da esquerda, embaixo está feliz da vida hoje, que o time dele saiu da fila. Mas eu vou começar com o Jonas. Tudo bem, Jonas? Boa noite. Boa noite, Davidson, galera aí, JP, Tibiriçal, Pedro aí, seja bem-vindo. E vamos que vamos, que tem assunto bom também, com polêmica como sempre, né? E vamos que vamos. É isso aí, tem mais um cara feliz ali. Ele já vai abrir o sorrisão dele. Foi sofrido, hein, João? Mas o Galo venceu aí Minas. Boa noite. Boa noite, Davidson. Boa noite aos amigos aí que vão estar com a gente nessa live, quem está entrando agora na live. Sim, aqui em Minas foi sofrido, sim, teve pênalti, teve umas polêmicas, um pênalti não marcado, outro que não foi pênalti, mas foi cobrado errado, né? O Rodolfo desperdiçou, mas importante que o Galão, campeão, 46º título mineiro. Aqui quem manda, aqui o dono do terreiro aqui é o Atlético mesmo. Não foi pênalti na sua opinião, né? Já tá colocando a sua opinião aí, que para mim foi pênalti nos dois. Foram dois pênaltis. O América foi prejudicado. E não foi nada. O América foi prejudicado. Tudo bem, Tibiriçá? A gente já vai discutir do América. Boa noite, Davidson. Boa noite, galera aí do mundo esportivo. Final de semana aí recheado de grandes jogos nos estaduais. E hoje o papo vai estar bom, hein? É isso aí. E tem estreia hoje. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. Desmuta aí o microfone para não correr o risco de... Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos aí do mundo esportivo. Eu não estou muito animado porque o Palmeiras perdeu ontem. Eu sou palmeirense, mas vamos aí para essa estreia. Aí, já gostei do Pedro. Já na estreia ele já confessou o time. Tem gente que enrola aqui um pouquinho, que faz aquele drama, mas ele foi rápido. Vamos entrar, mas a gente vai começar no Rio. Vamos começar no Rio de Janeiro, que sábado teve Fla-Flu. O Flamengo bateu o Fluminense por 3-1 e conquistou aí o tricampeonato carioca aí, a foto do time do Flamengo. Deu a lógica, né, Jonas? Você que apostou lá no empate no primeiro jogo, disse que o Fluminense daria trabalho. O segundo foi mais tranquilo, né? Deu a lógica mesmo, né? Eu lembro quando eu comentei naquele 3-0 do Vasco, né? O Vasco comemorando igual doido lá, que meteu 3-0 no time do Flamengo, mas a gente não tinha dúvida de quem iria ficar com o caneco no final, né? Então o Flamengo mostrou aí que aquela frase lá do Gabigol no final do jogo, né? O Fluminense jogou como nunca e perdeu como sempre. Se fez jus aí. É provocador, né? O cara tá na alta aí, então tem que fazer a dele, tem que aproveitar. O Flamengo fez um bom jogo, né? Então não tem nem o que contestar muito, não. O Fluminense reclamou, né? No 0-0, tava 0-0 ainda, um pênalti ali, a bola que bateu na mão do Arão. Mas para mim não foi pênalti, não, e ganhou o melhor time, né? Queria dar boa noite aqui pro Orlando Costa e pro Osmar Luiz Cop, que já estão participando com a gente. João, já pode-se dizer que há uma hegemonia do Flamengo no Rio de Janeiro? Atualmente, sim. Atualmente não tem nenhum time com o nível do Flamengo hoje no Rio. O Botafogo e o Vasco tá muito abaixo mesmo. O Botafogo, então, tá, nossa, no poço sem fundo comparado ao Flamengo, porque o Botafogo realmente não passa confiança nenhuma para os seus torcedores. O Vasco até passa, mais ou menos, né? É o início de trabalho do Marcelo Cabo, não vem mais empatando que ganhando, mas até dá para sonhar com o acesso. O Fluminense está na Libertadores, né? Não vem agradando o futebol de se ver, mas está conseguindo os resultados. Pelo menos na Libertadores ainda tem chance de se classificar, como tem chance de ser eliminado. Já o Flamengo não, o Flamengo está muito acima. O Flamengo, se hoje o Vasco é cotado para ser, eu coloco como favorito para a Série B, o Flamengo é favorito para a Libertadores, por exemplo. Então, assim, é muito acima. Com certeza, criou a hegemonia atualmente. Concorda, Pedro, com o João sobre essa hegemonia do Flamengo no Rio?
E te pergunto mais, esse elenco que você está vendo aí, ainda faltam algumas peças, o Thiago Maia, o Flamengo deve perder o Gerson, né, saiu agora no fim da tarde, ele deve ser vendido num total ali 30 milhões de euros, 194 milhões de reais. O Gerson vai ganhar aí 1,5 milhão por mês, um contrato de 5 anos. Esse elenco, Pedro, na sua opinião, é o melhor, mesmo com a saída do Gerson, a provável saída? Acho que continua assim, sendo o melhor elenco. Tá em páreo ali com o Palmeiras, mas a saída do Gerson vai pesar bastante, porque o substituto tem o Thiago Maia. Eu gosto muito do outro volante, o João Gomes, que no final marcou o gol, mas o Gerson, para mim, é o melhor volante do Brasil e vai pesar bastante a saída dele. Mas continua sendo, sim, o melhor elenco. Para mim, os 3 melhores é o do Palmeiras, do São Paulo e o primeiro do Flamengo, quarto do Atlético. E eu acho que vai continuar essa hegemonia por algum tempo aí. Talvez pegar mais um Campeonato Brasileiro, talvez buscar o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. E o Rogério Ceni ganha um descanso aí com essa vitória contra o Fluminense. Ele está sendo muito pressionado. Tem a sombra aí do Renato Gaúcho. Vamos ver se deixa ele um pouco em paz, um pouco lá no Rio de Janeiro. O Sérgio Nascimento está mandando boa noite para a gente. E o Osmar Luiz Cop, vamos São Paulo, é campeão. Já vamos falar do São Paulo. Tibiriçá, pegando o gancho aí do Pedro, o Rogério Ceni ganha mais umas semanas aí de paz, de leveza para seguir o trabalho? Ganha. Ele ganha, mas pegando até um gancho do que o Pedro falou, né? O fantasma do Renato Gaúcho ainda está ali na Gávea ali e tal, né? Mas sim, ganha uma sobrevida, né? Agora vamos ver aí. Seu áudio ficou mudo aqui pra gente, Tibiriçá. Tá, ficou mudo. De vez em quando acontece um erro desse, a batalha nos... Aqui a briga na interna aqui tá forte aqui, o Jonas e o João Pedro. Vamos trazer esse debate para fora já um pouquinho. Vamos falar mais do Flamengo. Na sua opinião, Jonas, enquanto o Tibiriçá não volta, o Rogério Ceni ganha força? Esse título, enfim, vai dar... Pode completar, voltou. Caiu de novo. Vou continuar com o Jonas, então a gente já volta com o Tibiriçá. Sobre o Ceni, Jonas. Cara, você sabe minha opinião, a gente já falou sobre isso, né? Para mim, ele nunca esteve pressionado, cara, na boa. Eu acho que isso é mais coisa externa, né? Não ouço nem a torcida falando tanto. O pessoal comenta aí que a torcida não gosta do Rogério, mas o cara foi campeão aí. Muitos criticaram pelo jeito que ele saiu do Fortaleza pela segunda vez, mas eu acho que qualquer um aceitaria o que ele aceitou. E para mim também o Renato Gaúcho não é sombra para ninguém. Eu acho que ele deixou bem claro aí, antes mesmo de ele falar esse não para o Corinthians, eu já tinha opinado também, que eu acho que ele vai pegar esse ano para descansar. Eu acho que esse ano o Renato Gaúcho não trabalha, não. Então, acho que os clubes podem até falar assim, vou fazer uma oferta para o Renato Gaúcho, para ver se o técnico do time dele acorda, mas eu acho que o Renato não vai assumir ninguém, nem o Flamengo, se é que o Rogério vai cair, porque o cara é o melhor futebol do Brasil, é o único time que joga ofensivamente, é o cara que consegue colocar o time para jogar para frente, então eu, sincera e honestamente, não vejo essa pressão toda no Rogério. Não sei se estou ficando doido. Quer completar, Tibiriçá, seu raciocínio? Mas aí não vai resolver, porque eu vou começar a falar e vai parar também de novo. Então, é a sobrevida que o Rogério vai tendo ali, entendeu? Porque o que acontece? A cobrança por grande parte da torcida, ela é grande, entendeu? E um clube de massa como o Flamengo, a pressão ali é o tempo todo. Então, poxa, se ele tem um bom grupo na mão, é a obrigação dele deixar o Flamengo sempre aí nas decisões, né? Agora eu quero ver aí se realmente, se o Gerson for vendido para o Olympique, como é que vai ser ali, como é que eles vão repor, se vai haver alguma improvisação no time, ou se o Flamengo vai ter que ir no mercado, né? Porque com a iminente saída do Gerson, eu acho que perde muito ali, hein? O Rogério perde 40% do time, na minha opinião, né?
Na sua opinião, o Gerson é 40% do time do Flamengo? Minha opinião, 40% ali. Ele, para mim, ele é um craque, assim. Eu acho que ele é o típico jogador que ele não vai bater e voltar na Europa. Eu acho que ele tem totais condições, assim, de se consolidar bem. Ele é um jogador clássico, assim. Eu gosto muito do futebol dele. Gosto muito do futebol dele. Na sua opinião, qual é o peso do Gabigol nesse time do Flamengo? Maior que o Gerson, sem dúvida nenhuma, né? Então não sobra nada para os outros. 40% é o Gerson, maior que ele é o Gabigol e o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Não te ouço, não te ouço. Não sei se você está falando algo aí. Concorda com ele, Pedro? O Gerson é 40% do time do Flamengo hoje, até mais importante. Ali ele disse que o Gabigol é mais importante, mas e os outros? Arrascaeta, Rodrigo Caio, Diego Alves, onde fica aí nesse balaio? Para mim, o mais importante hoje é o Arrascaeta. Ele é mais importante que o Gerson hoje. O Arrascaeta tá jogando. Ele é mais decisivo que o Gerson. O Gerson, lógico, é um grande jogador. Mas o Arrascaeta fez o gol da virada contra o Vélez, fez o gol da virada contra o Palmeiras na Supercopa. O Arrascaeta hoje é decisivo. E para mim, o Arrascaeta é mais importante que o Gerson. Além do Gabigol, para você ver que o time do Flamengo é tão bom que o Pedro tá no banco ainda. Então é um time muito bom. O Gerson, para mim, é 40%, é muito, eu acho 40%. Para mim, o melhor jogador hoje é o Arrascaeta e o Gabigol, desses dois aí. Vou finalizar o assunto Flamengo com o João. Deixa eu ler aqui umas mensagens. O Flávio está mandando boa noite, o Danilo também, e o Kleber está dizendo parabéns aos campeões estaduais. Vamos fechar com o João. O João está aí com a gente, João, para a gente falar do São Paulo. Vou chamar o Jonas, então. Já quer falar, Jonas? Pode falar. Só nessa questão aí do Gerson sair, né? Parece que, como falam tanto dessa pressão que o Rogério sofre, parece que tudo que o Rogério quer é que esses medalhões saiam logo. Porque se esses caras saírem, acaba a pressão para ganhar tanta coisa e aí ele consegue colocar a molecada que ele tanto quer. Porque se você observar, o Rogério adora essa molecada do Flamengo, põe para jogar. Então, assim, talvez o Gerson saindo, ele já consegue montar um time mais tranquilo, porque ele tem essa pressão de colocar todo mundo para jogar, como ele faz e coloca, né? Agora, em questão também, só dando um pitaco aí no que o Tibiriçá falou, do Gerson, ele achar que ele não vai bater e voltar, isso já aconteceu com o próprio Gerson, né? Ele foi para a Europa e voltou. Agora pode ser que ele vá e fique lá, né? Mas isso já aconteceu com ele também. Só para finalizar, é que na verdade eu gosto tanto do futebol dele que eu acho que eu acabei me empolgando. Então, assim, pensando bem, eu acho melhor não colocar em porcentagem quem é mais e quem é menos. Assim, para mim é um grande jogador, mas também, assim, talvez eu acho que eu exagerei na dosagem. Assim, ok, 40% é muito, claro, num grande time, né, que é o Flamengo, é muito. Mas que eu gosto muito do futebol dele, assim, eu gosto, assim. No meu time eu queria, assim, fácil, entendeu? Mas eu acho que eu exagerei na dose mesmo. Só para corrigir. Errar é humano. O João saiu, ele foi colocar um casaco, né? Deve estar frio lá em Minas. Quantos graus está aí em Minas, João? Agora deve estar fazendo uns 20, mais ou menos. Acho que o Thiago Neves deve estar por aqui, porque realmente está de frio aqui. Aqui no Rio de Janeiro, quando bate 25, 26, o pessoal já está de casaco, calça meia, cachecol. Não. É algo impressionante. 20 João, é a temperatura. O Jonas também está de casaco, olha lá, tá com uma jaqueta. Vou fechar contigo, o Gabigol, João. É o melhor atacante do futebol brasileiro para você? Hoje é. O atacante, para mim, tem que ser muito eficiente, e a coisa que o Gabigol mais é hoje aqui no Brasil é eficiente. Tem uma eficiência muito boa em pênaltis, né? Tanto faz, né? Em pênalti ou em bola rolando mesmo, o Gabigol é o cara mais eficiente hoje no Brasil. Logo, o melhor atacante do Brasil hoje que joga por aqui. Quem sabe para fora, né? Mas aí é outro assunto. O Gabriel tá dizendo que lá onde ele mora tá 14, gelado pra caramba. 14 o negócio já fica mais
já é mais complicado, né? O Danilo tá dizendo que o JP gosta de frio. Rapaz, os cachorros resolveram se... Tá tendo uma revolta aqui. Vamos falar do São Paulo. Vamos falar do São Paulo para a alegria do Tibiriçá. O São Paulo foi campeão. Vai deixar assim mesmo? É só dar um tempinho para ele. Vai... E o São Paulo, Tibiriçá? Campeão, 9 anos, 8 anos aí e 6 meses, 5 meses na fila. Enfim, saiu aí essa zica. Muito tempo, né? Eu acho que, na verdade, ganhou aquele que mereceu, aquele que levou a sério o Paulista, né, desde o começo. O São Paulo, quando acaba o Campeonato Brasileiro, praticamente todos os times ganharam um período aí de descanso. O São Paulo não, né? O São Paulo logo ali já iniciou ali a preparação, já levou o time titular para o interior para começar o campeonato. O São Paulo fez mesmo do Campeonato Paulista a sua Copa do Mundo, né? O São Paulo viu no Campeonato Paulista a possibilidade, um campeonato de tiro curto, quase assim, né? De ali no começo da temporada já sair desse jejum incômodo, né? E mereceu. É um título para se comemorar e agora o time vai ter mais tranquilidade para a sequência da temporada. Já tirou aquele peso, né? E o trabalho do Crespo, Jonas, ele que chegou recentemente à frente do São Paulo, ele é o principal personagem desse título, na sua opinião? Dá para colocar vários principais, né? Mas ele tem uma grande porcentagem aí, né? Não sei se eu vou exagerar na dose, igual o Tibiriçá exagerou aí, mas ele mostrou que tem um bom planejamento, né? Muita gente contestou quando ele poupou na Libertadores para priorizar o Paulista. É claro, aqui a gente tem muita questão do resultado, né? Se ele perde, todo mundo já tá metendo pau nele, né? Mas como ele ganhou, mostrou o planejamento, né? Mostrou que priorizou bem. Eu lembro quando ele chegou, ele não falou com essas palavras, mas ele falou que não iria usar o Tietê, podia dispensar o Tietê, e foi isso que o São Paulo fez. Ele falou que o Léo iria brigar na vaga com o Bruno Alves, e foi isso que ele fez. Então, ele é um cara que mostra que tem critério, né? Palavra também, né? Então, mostrou aí que tem um grande planejamento na cabeça e faz os jogadores... Ele, como eu já falei em algumas vezes, tem aquele poder de convencimento com os jogadores, né? Então, convenceu os jogadores de que iria dar certo e realmente, assim, venceu o melhor time o campeonato, né? Se for... A gente tem muito aquele negócio, né, do campeão moral, disso, de aquilo. Se for para levar o pé da letra, o São Paulo foi campeão invicto, porque a única derrota foi aquela para o Novo Horizontino, numa derrota contestável também. O São Paulo teve 1 ou 2 pênaltis aí que poderiam ser marcados, e o São Paulo nem sairia derrotado daquela partida, se é claro, fizesse os gols, né? E aí tá mostrando também, assim como no Nacional, né, quando enfrentou o Flamengo, que para muitos é o melhor time do Brasil, São Paulo não perdeu para o Flamengo, e agora no Campeonato Paulista não perdeu para o Palmeiras, né? Então venceu 2 partidas, empatou uma e foi melhor na final, né? Mereceu. Pelo menos assim, pelos 2 segundos tempos, né? Nas 2 partidas foi melhor nos segundos tempos, né? Opa, acho que tá mudo aí. O Gabriel fica mutando meu microfone. Já apareceu para mim 3 vezes que ele mutou meu microfone. Flávio, Tibira fez a tatuagem com o nome do Vitor Bueno e o Osmar tá dizendo para ele mostrar o pôster de campeão. O Danilo tá dizendo que ainda é cedo, mas acha o trabalho dele já bem feito. O Gabriel tá dizendo aqui que não é ele, mas é ele sim que tá mutando meu microfone. João, foram 2 jogos ruins, né? Vamos ser sinceros. Foram 2 jogos abaixo da média, do que até os 2 times poderiam entregar. Venceu, na sua opinião, quem levou o Campeonato Paulista mais a sério nessa temporada? Sim, foi como o Tibiriçá falou. Venceu quem levou mais a sério. Porque o Palmeiras até então, até na última rodada, estava para ser eliminado se não fosse o Corinthians, a mão amiga do Corinthians, né? E o São Paulo não. O São Paulo já entrou confiante, já entrou, como o Tibiriçá falou,
fazendo o Paulistão a sua Copa do Mundo, e conseguiu atingir o objetivo. Título importante, São Paulo não ganhava esse Paulista desde 2005, né? Acho que é 2005, 2006, não sei. Mas encerrou o jejum, né, para alívio do torcedor de São Paulo, e, sem dúvidas, o Hernan Crespo conseguiu o que queria, colocou na meta o Paulistão, atingiu o Paulistão. Agora é saber se vai conseguir atingir as outras metas da temporada. Pedro, você vendo o time do São Paulo jogar hoje, né, contra São Paulo e Racing, contra Palmeiras e Racing, talvez tenham sido as partidas mais difíceis. O Corinthians também, o Corinthians não, São Paulo jogou com o Corinthians, não? Jogou, né? Jogou com o Corinthians também. O São Paulo hoje, você vê o time tricolor brigando por títulos maiores a nível nacional e até de Libertadores? Com certeza, é um dos favoritos, né, para chegar no Brasileiro e na Libertadores. Vai passar em segundo do grupo, então pode pegar um adversário mais forte aí na próxima fase, pode pegar o Palmeiras, inclusive, pegar o Palmeiras de novo, então talvez se complique um pouco nas oitavas de final, mas é um time muito forte. O Crespo, junto com o Abel Ferreira e o Rogério Ceni, é um dos 3 melhores treinadores hoje no Brasil. Ele fez um grande trabalho. Ele disse para a torcida que a torcida ia ter gosto de ver o São Paulo jogando, e sei que ele entregou. E agora na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil, chegam como um dos favoritos também. Mas não deu para dar gosto da torcida ver esse time jogar nessas finais, não, né, Pedro? As finais acabou sendo um jogo mais feio, né? Mas eu lembro que nas quartas e na semi foram 2 goleadas, né? Foi mais contra o time do Palmeiras, que acabou sendo 2 jogos bem feios ali. Mas deu para ver um futebol muito bonito do São Paulo. Por exemplo, Palmeiras, você não vê um jogo tão bonito assim. É um jogo mais de contra-ataque. Então, do São Paulo, dá para ver mais um jogo bonito, um toque de bola, um time que ataca bastante. É bem diferente do time, por exemplo, do time do Palmeiras, que é mais retranca e sai mais no contra-ataque. Funciona mais contra grandes times. Quando pega um time menor que joga ali atrás, tem mais dificuldade. O time do São Paulo, diferente, consegue golear e sair tranquilo desses jogos. Nós vamos falar já do Palmeiras. Se tem um torneio, já na minha opinião, que tem a cara do São Paulo esse ano, é a Copa do Brasil. Não vejo o São Paulo ganhando a Libertadores, não acho que tenha time para isso. E no Campeonato Brasileiro também acho que vai pesar. Mas a Copa do Brasil, na minha opinião, é o torneio que é a cara do São Paulo conquistar nessa temporada. E nunca ganhou, né? Talvez seja aí a primeira vez. O Orlando está comentando, o Flávio está dizendo que o São Paulo neutralizou o esquema do Palmeiras, que só tem um estilo de jogo. Eu acredito que nenhuma das 2 equipes tenha conseguido implantar o seu estilo de jogo nessa final. Queria saber a sua opinião, JP, sobre essa afirmação aí do Flávio. Eu vejo mais o jogo do Palmeiras e do São Paulo nessas finais, mas como uma forma de... Não coloco como respeitar o adversário. Pode entrar no Palmeiras, João. Já pode falar do Palmeiras. Beleza. Mas esperar o adversário. Porque o técnico do Palmeiras é muito arrogante para respeitar um time, né? Ele próprio falou depois da coletiva. Então eu acho que não foi um jogo de respeito, foi um jogo mais de esperar o adversário. Porque se desse empate é para os pênaltis. Então ninguém, principalmente no segundo jogo, ficou claro isso, que ninguém queria se arriscar muito, porque se algum dos 2 times saísse e o outro fizesse o gol, né, poderia acabar comprometendo, sim, o Paulista. Mas realmente o São Paulo conseguiu ser eficiente na frente do gol, apesar, né, do jogo feio e dessa espera. Eu coloco como uma espera dos 2 times fazendo, principalmente nas finais, que é um adversário grande, né? Jonas, e a coletiva do Abel Ferreira, hein? Ele disse que não viu o São Paulo melhor que o Palmeiras em absolutamente nada dentro do jogo. E aí essa afirmação, essa explanação do Abel? Cara, muita gente eu ouvi falando que sentiu um ar de arrogância dele,
Para mim, não. Para mim, ele assinou o termo de incompetente, porque ele perdeu um campeonato para um time que não foi melhor que o dele em nada. Então, ele é um incompetente, porque se ele não conseguiu fazer o time dele ganhar desse, então ele vai fazer o time dele ganhar de quem? Então, assim, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer o São Paulo, porque foi covarde no primeiro jogo, né, no Allianz. Se tinha uma oportunidade para ser campeão, seria no primeiro jogo, jogando em casa, e não sei se foi respeito ou medo, não quis jogar futebol, e no segundo jogo também. Lembrando que o São Paulo não jogou com seus 3 melhores jogadores, os 3 melhores jogadores do São Paulo não jogou, né, não jogaram. Só o Luciano que entrou aí no segundo tempo da partida de ontem, mas Daniel Alves, que é o pilar dessa equipe aí, o Benítez, que tá jogando muito, os caras não jogaram. Jogaram só um tempo do primeiro jogo no Allianz. Então, assim, para mim, o Abel, como eu já tinha falado anteriormente, ele foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, aproveitando o bom trabalho do Luxemburgo e do Cebola. E aí ele foi campeão. Quando ele colocou a mão, o time começou a perder. E agora tem 3 campeonatos aí que foi vice. Claro, chegou, méritos. Mas ele, para mim, ele assinou o termo de incompetente. Porque ele conseguiu perder um campeonato para um time que foi pior que o dele. E aí, Tibiriçá, essa declaração do Abel? Tá mudo, né? Mais uma vez. Vou passar para você, Pedro, sobre essa declaração. Né? Não, para mim, o Palmeiras não foi superior ao São Paulo em nada no jogo, né? Mas ele tá tentando se defender ali. Não deve estar muito feliz. A terceira derrota aí no final, terceiro vice. Então ele tá tentando achar alguma defesa ali, tentando se esquivar. Mas o Palmeiras não foi melhor em nada que o time do São Paulo. Foi um jogo equilibrado, né? Não teve nenhum time que foi muito superior. E o Abel Ferreira tá tentando se defender ali, mas para mim foi muito mal. Já está sendo muito cobrado. Não acho que tem que ser demitido nem nada, mas ele tem sim que ser cobrado, apesar de que o Palmeiras não fez nenhuma contratação, contratou só o Danilo Barbosa, então ele não teve muito reforço para a temporada, mas ele tem que ser cobrado sim, ele não, foi muito mal essa declaração. João, na sua opinião, não tem como ele tirar mais desse time do Palmeiras? O Pedro colocou aí que ele não teve muitos reforços. Mas já não tem um time, um elenco bom para ele fazer jogar até mais do que no ano passado? Sim, eu acho que o time do Palmeiras, hoje, eu acho que não precisa de reforço. Se precisar é uma coisa ou outra, bem assim. Não é uma lista grande de reforços, por exemplo, 5 reforços. Não, é mais um reforço aqui, se precisar, né, outro ali. E o time do Palmeiras hoje já é um time bom, já é um time que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Aí eu já não entrego méritos como o Jonas pro Cebola e pro Luxemburgo, mas vejo o Abel conseguindo talvez mais desse time essa temporada. Mas por enquanto o time do Palmeiras não me vem agradando. Na minha opinião, não vem agradando o futebol que vem jogando, então precisa mais um reforço, assim, na parte tática mesmo, aí vai do Abel Ferreira para lá. O Flávio está dizendo que o Palmeiras é freguês do São Paulo nos mata-matas. E o Osmar disse que o São Paulo mereceu ser campeão. O William, lembrando que o Dudu volta no meio do ano. Tibiriçá, o Dudu muda o patamar desse time do Palmeiras? Muda, com certeza. Bom jogador, identificado com a torcida, entendeu? Um jogador que sabe provocar o adversário, irritante, né? Mas é um cara velocista ali. Eu acho que ele, com certeza, ele vindo, ele melhora bem aí o time do Palmeiras, entendeu? Mais alguma consideração sobre esse São Paulo e Palmeiras? Eu ia falar do Abel Ferreira, né? Que na verdade ele já entrou no jogo assim, já dando uma pardalzada ali, né? Meio que deu uma recuada no time. Agora, falando assim sobre a entrevista dele, né? Se fosse para ele falar o que disse, era melhor ter ido o auxiliar dele, né? Que já vinha dando as entrevistas no lugar dele. Quer dizer,
eles deram uma priorizada nessa reta final do Paulista, assim, entendeu? Quando ele levou um time aí reserva para Libertadores, para descansar o time para jogar contra o São Paulo, é sinal que ele deu o Palmeiras deu uma importância, né? Entendeu? E ele foi muito mal no que ele disse. Se o time dele foi melhor, por que não foi campeão, entendeu? Declaração assim muito infeliz, assim, muito antipático ele, né? Desnecessário, assim, ele podia mesmo reconhecer, né? A superioridade ali do São Paulo na questão de saber, né? Saber jogar ali uma decisão sem jogadores importantes, entendeu? Mas enfim, né? Ele tá mostrando esse lado dele. E agora ele vai ter que mostrar trabalho aí na Libertadores, né? Que a pressão sobre o trabalho dele vai aumentar bastante. O Osmar tá dizendo, como é que faz? Meu tricolor tá jogando demais. Tá vendo, Tiberiçá? O povo gosta do sertanejo. O rock tá fora de moda. O próprio Osmar tá dizendo para você mostrar o pôster de campeão. Você tem um pôster aí de campeão? Tenho de outros campeonatos, mas esse aí acabou não dando então, comprar. Já deve estar com muita poeira. Já faz mais de 9 anos dos outros campeonatos. Esse daí tá guardado há muito tempo. Vou ver se ainda consigo encontrar. Vamos falar então do Corinthians? Opa, pode falar, João. Só 2 observações em cima, só para encerrar sobre o Abel, né? Eu falei sobre o Crespo, o planejamento dele, né? E o Abel mostrou que ele não teve planejamento nesse Campeonato Paulista, né? Quando ele percebeu que o Palmeiras poderia ser eliminado, ele veio com aquela conversa que conversou, que tinha falado com a diretoria, que talvez ia deixar para lá, ia jogar com a molecada, então mostrou que não tinha planejamento. Porque se esse era o objetivo, por que não jogou com um time B ou com a molecada desde o início, né? E aí, quando ele viu que poderia ser até campeão, começou a priorizar um pouco mais. E também, em relação a ontem, ele mostrou para mim uma falta de preparo gigantesca, porque ele falou que jogou num 4-3-3, quando ele entrou com 3 zagueiros, e começou a tentar explicar a forma tática do Palmeiras ontem. Porque estava o Vitor Luiz de um lado, o Mike do outro, e 3 zagueiros. Só que ele falou que era um 4-3-3. Em que momento? Porque não tinha 3 atacantes, então assim, se perdeu completamente, então ele vai precisar mostrar muito aí no decorrer da temporada, viu? O Pedro comentou que não vai ser mandado embora, tal, mas olha a sombra do Renato Gaúcho aí. Olha, Renato Gaúcho trabalha em São Paulo, mas nem por 10 milhões. O Abel, a gente já tinha até comentado aqui que ele não mostra ser um treinador muito tático, né? Um treinador que muda o jogo ali durante a partida, que faz boas substituições. É um treinador motivador, diria até a moda antiga, mas a moda antiga. Vamos falar do Corinthians, então, que está de técnico novo. O Corinthians foi recusado pelo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho era um sonho de consumo, né? Foi recusado pelo Diego Aguirre. E o plano C é esse cara aí. Silvinho, ex-auxiliar do Tite, já foi auxiliar do Wagner Mancini, já foi auxiliar do outro Mancini lá na Itália, na Inter de Milão, e hoje chega ao Corinthians para assumir. Foi técnico do Lyon também, somente por 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, não foi uma boa passagem. O que você acha, Jonas, desse nome? É uma aposta, né, para esse time do Corinthians. Lembrando aí, você falou que os técnicos recusaram o Corinthians, né? O Silvinho foi um, né, que recusou o Corinthians lá atrás também, né? Então, assim, pode-se dizer que são 2 renegados aí, né? Então, porque o Silvinho também na Europa, ninguém quer ele. Então, o Silvinho veio para cá porque pintou oportunidade. Porque seria outro que iria falar não se ele tivesse porta aberta na Europa, porque ele já deixou bem claro que ele não tem objetivo nenhum. Então ele vai tentar alavancar a carreira dele aqui no Corinthians para depois, um dia, quem sabe, sei lá, uma seleção brasileira, ou voltar para a Europa, né? Então, assim, é uma aposta. Aqui no Brasil não é muito difícil um técnico fazer um bom trabalho, retranca o time. O Carille mostrou que é possível.
Para mim, o pior campeonato brasileiro que eu assisti, né? Eu tenho 35 anos, o pior campeonato brasileiro que eu assisti foi o de 2017. O pior time campeão que eu já vi, né? Que foi aquele Corinthians do Carille. Então é possível, né? Ele fazer um bom trabalho e com título, quem sabe, ou de repente fazendo o Corinthians chegar num patamar mais acima, ele consiga fazer aí o nome dele. Mas fato é que ele só aceitou o Corinthians e o Corinthians só aceitou ele porque ninguém quer nenhum dos dois. O Danilo está dizendo que na maioria das vezes o Abel erra nas substituições. E o Osmar está dizendo que o Silvinho não vai durar muito. João, o técnico saber que ele não era o plano A. Todo mundo sabe, já publicamente o Aguirre postou nas suas redes sociais que não havia entrado em acordo, e o Renato também e o Corinthians lançaram nota oficial, né? Faz uns 3 ou 4 dias essa recusa do Renato Gaúcho. Mexe no ego, até onde isso pode atrapalhar o Silvinho, saber que ele não era o plano A dessa diretoria? Para mim, não tem essa de, o ego vai ser abalado, né? Porque não era a primeira opção e tudo mais. Mas, claramente, ele devia saber que ele não era a primeira opção. Poxa, ele foi auxiliar técnico do Tite, ok. Não fez um bom trabalho no Lyon, ok. Mas pensar que Silvinho seria a primeira opção do Corinthians, pela grandeza do Corinthians e até chegando nesse ponto, acho que era muito sonho do Silvinho, na minha opinião. Então, acho que não vai afetar nada. Mas ele vai encontrar muita dificuldade. Eu não vejo o Silvinho terminando a temporada. Eu acho que ele vai ser mandado embora porque não vai conseguir fazer o que o torcedor do Corinthians espera, que é resultado. Acho que eu não vejo ele fazendo resultado assim, não. E se ele durar, na minha opinião, 4 meses, é muito. Olha só, o João. O Flávio está dizendo que o Silvinho fracassou na França. Pedro, o Corinthians, mais um técnico, o Mancini, ano passado. Teve também antes dele, quem foi que eu tinha dito antes? Foi o auxiliar do Tite e do Mancini na Itália. Esse currículo de auxiliar dele, nós vimos aí o Domenech, que foi auxiliar do Guardiola por tanto tempo e chegou e só tomou pancada. O time dele era uma peneira. O Silvinho, na sua opinião, pode levar o Corinthians até que lugar nesse Campeonato Brasileiro e talvez na Copa do Brasil? Olha, que ele pode levar, eu acho que ele poderia levar o que fez o Mancini no passado, até uma Sul-Americana, talvez na Copa do Brasil chegar, como o Jorge Ventura já chegou em um ano com o Corinthians, conseguiu chegar até a final e perdeu para o Cruzeiro. Mas é muito difícil, cara. O time do Corinthians é muito ruim e ele vai ter muito trabalho para ajeitar esse time. E ele não tem muita experiência. Então, como no Lyon, por exemplo, ele não durou muito tempo. Se no Lyon, que lá eles dão mais tempo para o treinador, ele já pode ter uma passagem rápida, imagina aqui no Brasil que se você perder 2, 3 jogos, você já está muito pressionado. Lembrando que na terceira rodada ele já tem um derby, ou seja, daqui 2 semanas ele já pode tomar a primeira pancada e começar como trabalho no Corinthians perdendo um derby pode ser fatal, ele pode acabar saindo muito rápido, igual o João falou. Tcheberessa, na sua opinião, o Corinthians ainda enche os olhos de grandes nomes, de grandes treinadores para assumirem o comando da equipe? Porque a gente vê o Diego Aguirre, é um técnico com certo nome, foi à final de Libertadores com o Peñarol, campeão uruguaio, campeão gaúcho com o Internacional, fez boa campanha com o Atlético Mineiro, fez um bom trabalho no São Paulo. Para muitos torcedores, para alguns torcedores, ele não deveria ter sido demitido, apesar da queda de rendimento do time. Por que o Corinthians não consegue atrair mais os principais nomes para o seu time, para o seu clube? Não, na verdade, assim, eu acho que o Corinthians, claro que é um gigante, tudo, né? Isso não se discute. Agora, o Corinthians não tem dinheiro para investir. Então, assim, desses 2 treinadores que acabaram recusando, eles não são bestas. Eles sabem que o Corinthians não teria condições de montar grandes elencos ali, entendeu?
para fazer um campeonato minimamente digno, né? Vamos colocar assim, entendeu? O Silvinho, ele já é identificado, tal, então, assim, aceitou o desafio. Agora, o que acontece? Com certeza, nesse período que o Corinthians estava aí atrás de treinador, claro que, imagino eu, né, que alguns treinadores aí do pequeno escalão, empresários, assim, procuraram o Corinthians, tudo, né, para oferecer tal treinador e tudo mais. Agora, certamente também acredito que não eram nomes que agradaram a diretoria, entendeu? Então tem esse lado da moeda. É aquilo que eu falo. O Corinthians, assim, ele é um time, né, em reconstrução. É um time que não tem dinheiro para contratar, vai ter que se virar com o que tem, e quem vir para o Corinthians, já vai chegar sabendo desse desafio, entendeu? E é o desafio que o Silvinho aceitou. Agora, claro que pela grandeza do Corinthians, poxa, qual é o treinador que não quer treinar? Agora, tem treinador que sabe da cobrança, é como o Pedro falou agora há pouco. Na terceira rodada do Brasileiro já tem o Palmeiras, quer dizer, já é uma pancada prevista, né? Imagino eu, né? Então, o que acontece? É aquela coisa, se o Silvinho não tiver um respaldo da diretoria para fazer um trabalho a longo prazo, porque futebol também não é um tubo de ensaio que você sacode o vidrinho e o resultado sai na hora, entendeu? Vai ser mais ou menos por aí. Agora, essa coisa, o Corinthians, ninguém quer o Corinthians. Não é que ninguém quer o Corinthians, entendeu? Tem treinador que eu acho que preferiu recusar um desafio árduo, é um desafio assim bem indigesto, vamos colocar assim, né? E teve um que aceitou e vamos ver o que vai ser, né? É uma incógnita, assim, entendeu? Ele não fez um grande trabalho na França, fez um trabalho ruim. Vamos ver como é que vai ser aqui. Futebol não é um tubo de ensaio. Essa foi a frase do Tibiriçá. Sem palavras. Eu vou até falar do Atlético agora. Vou mudar que teve mais um campeão. Deixa eu só pontuar algumas coisinhas aí sobre esse assunto do Corinthians, né? Você perguntou até pro João, né? Eu não queria cortar no meio, né? Em relação o Silvinho não ser a primeira opção do Corinthians, né? Mas foi como eu falei, o Corinthians não era a primeira opção do Silvinho também. Então ficou meio que elas por elas, né? E muita gente está falando dessa coisa da identificação do Silvinho com o Corinthians. Ele não tem mais. Esse Corinthians de hoje, ele não conhece mais. Tem torcedor do Corinthians que nem lembra do Silvinho, nem sabe quem é. Então, esse Corinthians, o Silvinho aí, ele não conhece. Então, ele vai chegar numa barca completamente diferente. E hoje, essa questão dos técnicos recusarem o Corinthians é muito pela questão, o Corinthians não conseguir contratar um Renato Gaúcho hoje, é porque ele já pagou o salário de Renato Gaúcho para cara que não merecia. Então, hoje ele está pagando o preço, né? Então, como o Tibiriçá falou, às vezes oferece... Tem vários aí que querem assumir o Corinthians, mas a vergonha que o Corinthians passou no dia do jogo contra o Palmeiras, no dia do jogo mesmo, a diretoria permitir que os jogadores saíssem da concentração para falar com torcida organizada, ali é o fim da picada. Acho que o Renato Gaúcho vai querer passar por isso, o Aguirre. Pô, no dia do jogo, tá de brincadeira, né? Nem em várzea isso aí acontece. O Jonas tocou no ponto torcida. Eu até ia falar, esqueci, ontem lá no Morumbi teve aglomeração, cerca de 5 mil pessoas. Pessoas às vezes não têm muita noção. A gente sabe que tem a alegria do time ser campeão, são 9 anos, mas não cabe. Não é a hora de ir lá na porta do CT, seja como torcedor do Corinthians para reclamar e protestar, seja como torcedor do São Paulo, mesmo que fosse para comemorar, é lamentável. As pessoas às vezes parecem que vivem num mundo paralelo, acham que o futebol é um mundo à parte, como a gente diz aqui. Vamos passar para o Atlético. O Atlético foi campeão em Minas, 2 empates com o América, tinha essa vantagem, esse sagrou aí o campeão, a imagem do Atlético levantando a taça, ali a gente vê o Vargas, o Ederson, o Júnior Alonso, jogadores que são também símbolos dessa conquista, o Vargas mesmo. O Vargas, o João Pedro tá na bronca com ele. Gostou, João, das atuações do Atlético contra o América, juntando aí os 2 fins de semana?
A parte ofensiva deixou a desejar, né? Porque não saiu gol. Mas a parte defensiva eu acho que até que foi bem. Eu destaco o Igor Rabelo. O Igor Rabelo, que eu não gosto muito do Igor Rabelo, até essa temporada passada ele não passava muito de segurança, mas que realmente vem evoluindo. É incontestável dizer isso. Ele vem evoluindo sim. E ele foi bem, principalmente nesse segundo jogo. O Igor Rabelo salvou o Atlético, porque o Igor Rabelo estava ganhando todas no alto. Os dois pênaltis que tiveram no jogo, que não marcaram ou que marcaram, o Igor Rabelo estava na jogada, ele que fez, né, que cometeu, mas ele foi muito bem. Nossa, eu vi a melhor partida do Igor Rabelo com a camisa do Galo até hoje, eu vi foi essa, enquanto eu estava a dizer. Já o setor ofensivo deixou a desejar sim, porque a bola, não acho que ele coloca como setor defensivo, talvez seja o meio-campo. O Atlético vem tentando fazer muitas ligações diretas, ou seja, está rifando a bola para o ataque e seja o que Deus quiser. E isso, o Atlético vem errando alguns passes assim, bobos por tentar fazer isso, às vezes dá certo, mas às vezes, né, como tem o outro lado da moeda, não dá certo. E atualmente não vem dando certo, até porque o Atlético nem conseguiu fazer gol no América, né? Resultado dessas ligações excessivas que o Cuca, as ligações diretas excessivas que o Cuca vem fazendo. O Osmar está dizendo que o América foi roubado. E o Danilo está dizendo que regulamento. Quem fez o primeiro pênalti? Pode falar, João. Não, é só falar que o regulamento aqui em Minas é uma vergonha. Quem fez o primeiro pênalti? Os dois foi o Igor Rabelo, né? Então você diz que foi a melhor partida dele com a camisa do Atlético e nela ele faz 2 pênaltis. Sim, foi. Nossa, eu vi o Igor Rabelo uma partidaça dele, uma partidaça. Nunca vi o Igor Rabelo jogar tanto assim como jogou essa partida. Bom, eu imagino, né, o Igor Rabelo, na melhor partida dele, ele fez 2 pênaltis, o que ele não fez na pior. E aí, Jonas, o Atlético? O Atlético jogou com o regulamento, né? Deu essa sorte aí do pênalti aí. O atacante do América Mineiro quase arrancou a trave do lugar, mas não acertou o gol, né? Um pênalti infantil do Igor, né? O cara tava correndo para fora da área pela lateral. Aí o cara vai e me dá um tranco nas costas. O segundo, né, que estão falando aí, eu só vi ele em câmera lenta. Então, em câmera lenta não dá para analisar tanto, né? Então, acho que é meio injusto, né? Porque na corrida normal lá, de repente o cara passou da linha da bola e se jogou. Então, não posso falar tanto. Agora, o Atlético não jogou contra qualquer time, né? O América Mineiro, ele ganhou os 2 jogos do Cruzeiro aí bem, com moral. Então, assim, a gente pode falar que o Atlético é isso e aquilo, mas ele não enfrentou qualquer time, né? Então, foi uma final muito equilibrada, né? Então, acho que qualquer um dos dois que saísse campeão aí não seria nenhum exagero, né? Então, é claro que todos esperavam aí que o Atlético fosse massacrar pelo elenco que tem, né? Mas o Atlético vem com mais jogos aí do que o próprio América, né? Então, tem esse desgaste aí, né? Tibiriçá, o América foi roubado, Tibiriçá? É difícil falar, né? Quer dizer, no finalzinho ali de jogo, você acha que o árbitro vai ter coragem de assinalar o segundo pênalti por um time menor do que o Atlético, entendeu? É aquela história assim que eu falo, né? Que o pênalti no Brasil, ele é dado de acordo com o time que está jogando, a circunstância do jogo e tudo mais, entendeu? Se não fosse no finalzinho e numa final de campeonato, certamente ele daria. Agora, também o América não pode reclamar muito, porque o América também teve um pênalti marcado e também o cara, quer dizer, o 10 deles, que me desculpe agora, me foge o nome, né? Desperdiçou a cobrança, né? Quer dizer, a trave está balançando até agora. Então, assim, teve a chance, né, de converter, de fazer 1-0 ali, se sagrar campeão, segurar o time do Atlético, né? Que também não é lá essas coisas. Enfim, eu não vou dizer roubado. Não foi roubado. Se fosse roubado, nem o primeiro pênalti teria sido dado, entendeu? Não aproveitou a chance que teve, perdeu.
parabéns para o Atlético, mas também não foi campeão jogando muita bola, não. Não foi um jogo bem equilibrado e no segundo tempo o América ainda, para mim, bem melhor que o Atlético. Tem uma pergunta aí que eu vou passar para o Pedro. Eu não sei vocês, mas eu não estou vendo o Pedro mais aqui. Para mim está meio falhado. Rapaz, alguém pode assumir aí rapidinho? Deu um pane geral aqui para mim. Tô vendo ele sim. Só não sei qual pergunta que o... Pergunta do Flávio. Oi? Vocês acham que o Atlético vai ganhar a Libertadores? Aí, no caso, a pergunta seria feita para o Pedro. E aí, Pedrão? O Atlético, eu acho que esse ano não vai levar a Libertadores, não. Eu acho que tem times melhores jogando, por exemplo, o São Paulo tá melhor, o Flamengo tá melhor, até o Palmeiras também, apesar do Atlético ter a melhor campanha, eu acho que esse ano não leva, não. O time do Cuca, por mais que tenha a melhor campanha, não tá jogando bem, é muita ligação direta, a bola não passa pelo meio de campo, então acho que esse ano o Cuca não vai conseguir levar, mas talvez pegar uma semifinal, umas quartas de final, ele chega forte, mas ser campeão, acho que pro time do Cuca esse ano é muita coisa. Nosso Davidson aí tá voltando, conseguiu voltar aí, Davidson? Tá de boa? Consegui. Não consegui ouvir o Pedro, mas deu para Ele falou sobre... Não sei, não sabemos se era essa pergunta, né? Mas sobre o Atlético levar Libertadores, era isso que você ia perguntar para ele? Isso, era isso mesmo. E eu vou repassar essa pergunta para o Tibiriçá. Queria saber a opinião dele e sobre o possível título de Libertadores do Atlético. Eu também acho a mesma coisa que o Pedro falou anteriormente. Eu acho que o Atlético Mineiro não tem time para ser campeão. Se de repente chegar ali numas quartas, até que está de bom tamanho. Eu acredito que o título da Libertadores ela fica no Brasil, mas ela fica ali entre Flamengo, Palmeiras, eu acho, com toda a restrição que eu tenho ao treinador, eu acho que tem condições de levar também. São Paulo corre por fora. Agora, o Atlético, sinceramente, não. Com todo respeito à boa campanha que o Atlético faz aí na Libertadores, eu não vejo o Atlético assim chegar e falar: olha, eu brigo pelo título. Concorda, João? Se for para olhar assim que o Atlético vem fazendo futebol bonito, ok, né? O Atlético ano passado tinha com o São Paulo, jogava até bonito, orgulhava a torcida assim de ver, mas não tinha resultado. Quem sabe esse ano não é diferente, né? Mas acreditar na Libertadores, né? O atleticano sempre acredita, mas eu vejo muito mais difícil para o Atlético do que, por exemplo, para um Flamengo, para um Palmeiras mesmo, até mesmo para um São Paulo, como o Tibira falou. Mas Libertadores acho que fica muito difícil, fica muito distante até pelo elenco mesmo que o Atlético tem. Não é um elenco como o do Flamengo. É um elenco bom comparado dos últimos anos, sem dúvida, mas não é um elenco ainda de time campeão de Libertadores, ainda mais que esse tanto de time bom que vem jogando aí na Libertadores. Jonas, na sua opinião, o elenco do Atlético hoje é inferior ao do São Paulo? Não acho não. Do que o do São Paulo, não. Acho que são dois elencos aí que se parecem. Acho que o do Atlético é até um pouquinho melhor. Agora, em relação a isso, acho que o Atlético ele tá ganhando uma casca nessa Libertadores, cara. Ele tá mostrando assim, ele tá começando a gostar de jogar essa Libertadores. Então, assim, ele tá passando por experiências que alguns clubes brasileiros ainda não passaram. Eu acho que o Atlético e o Flamengo são equipes aí que, para um mata-mata, eles estão mais preparados, né? O São Paulo, ele perdeu o jogo em casa para o Racing, mas poupando titulares. O Palmeiras também perdeu poupando. Já o Flamengo e o Atlético estão jogando para valer. A Libertadores, o Atlético ganhou o jogo aí no finalzinho, garantiu a melhor campanha. Então, é aquele negócio, cara. Se deixar chegar, e tem cara bom de bola lá, tem cara cascudo. Então, tem o Cuca, que já foi campeão da competição. Eu não coloco o Atlético tão por fora assim, não. Eu não coloco o Atlético atrás do time do São Paulo, não. Eu já disse aqui que o time do Atlético não é um time não é um time que eu paro para ver jogar.
sendo sincero, não é um time que me dá gosto ainda de ver jogar. Tem alguns bons Qual o nomes. time que dá vontade de ver jogar, Davidson, no Brasil? Fora o Flamengo. Grêmio me dá vontade de ver jogar. O Internacional, quando joga no Beira-Rio, dá vontade. Quando joga fora, a gente nem liga a TV. O São Paulo é um time que também, dentro das suas limitações, também apresenta um bom futebol. E eu queria passar para o Pedro sobre o time que eu acabei de citar, o Grêmio, que foi campeão gaúcho em cima do Inter. Tetracampeão, é um domínio do Grêmio, Pedro, lá no Sul? Virou freguesia, né? Não dá mais graça lá no Rio Grande do Sul. Só dá o Grêmio. Eu tenho um amigo que é gremista, ele falou que ele já comemora antes, porque o Inter não consegue mais ganhar do Grêmio. Virou uma freguesia. Já era com o Renato, agora com o Thiago Nunes continua a mesma coisa. Ele que já ganhou a Copa do Brasil em cima do time do Inter com o Atlético Paranaense, agora continua vencendo o Internacional, é um carrasco do Inter aí, e consegue um título, o tetracampeonato. Ele que não perdeu ainda, está invicto com o Grêmio, está muito bem na Sul-Americana. Para mim é o grande favorito para ganhar a Sul-Americana, e agora com a volta do Douglas Costa, pode brigar também no Brasileiro. E aí, Jonas, esse Grêmio, mais uma vez campeão em cima do Inter, teve briga lá do Rafinha com o Yuri Alberto, teve de tudo. Expulsão não pode faltar no Grenal, né, cara? Mas sabe o que mais me surpreende nisso tudo, ó? O placar do jogo aí, ó. O Grêmio, ele foi campeão porque ele venceu uma partida. Ele venceu uma e empatou a outra. E essa partida que ele empatou foi em casa. Então ele bateu no Inter, lá na casa do Inter. Então, cara, não dá pra imaginar o que passa na cabeça dos jogadores do Inter. A gente fala muito na língua do futebol, né? Pipoca, né? Mas sei lá, cara, a gente comentou aqui, né, sobre a questão dos técnicos, mas os jogadores são os mesmos, né? Então, os jogadores, acho que os caras lá, né? Os caras do Grêmio entram na mente dos jogadores do Inter e aí acho que pesa muito. Então, o Grêmio tá mostrando aí que também não tem rival lá no Sul. O maior rival do Grêmio tá fora do estádio de Porto Alegre. Então, é uma hegemonia aí. Eu achava que o Inter ia conseguir quebrar essa sequência do Grêmio aí. Até falamos aqui numa live, né? Mas surpreende, inclusive, que o Grêmio ele consegue bater no Inter até lá no Beira-Rio, né? O Flávio tá dizendo que esse Rafinha é muito mala. O que você acha, João, desses jogadores que soltam ali, o meu currículo é maior que o seu? O Yuri Alberto que soltou um jogo aonde para ele, né? O Yuri Alberto não deve conhecer muito bem o Rafinha. O que você acha dessa provocação ali dentro do campo entre os jogadores? Falando de Rafinha e Yuri Alberto, eu vejo provocação futebol sempre tem, né? Não importa se é torcida, se é jogador, se é dirigente, se é presidente, mas sempre tem. Mas falando dos dois, eu vejo que o Yuri Alberto realmente não deve conhecer o Rafinha, né? E o Rafinha também, mostrando um negócio de currículo, né? Pô, eu não sei quantos anos que o Yuri Alberto tem, né? Deve ter eu acho que deve ter uns 21 anos, sei. E é novo, tem futuro, né? Eu vejo como jogador promissor no futebol brasileiro, tem futuro. Quem sabe daqui uns anos, né? No final da carreira do Yuri, ele não tenha conquistado as mesmas coisas que o Rafinha, aí não entra a questão de, mas o Rafinha no Bayern de Munique, né? E tudo mais, banco, Gatorade, não sei o que lá, mas isso não importa. O importante é que o Rafinha é um jogador vitorioso do Flamengo, então isso foi muito bem provado, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. Eu vejo o Rafinha como um jogador muito vencedor no futebol e o Yuri Alberto com potencial para quem sabe chegar lá também. Pode completar, Tibira. É que também essa coisa aí do Rafinha e do Yuri Alberto é que também é Grenal, né, meu? Grenal é isso, cara. Grenal separa até família, velho. Então, os jogadores desses dois times, eles também são contaminados, né, com essa questão da rivalidade. E eu acho também, assim, que essa questão da provocação, acho que faz parte do jogo, entendeu? Chegou lá no final, lá o Rafinha tocou lá no vestiário, lá, fez um samba lá, tirou onda com o Yuri Alberto, né? Então, assim,
E é freguesia mesmo, né, cara? Eu acho que o Inter tem um problema mental aí quando enfrenta o Grêmio, né? Já criou um bloqueio aí. Agora, sobre o Rafinha também não é esse Deus, né? Jogou o que ele tem de muito especial? Fala alemão, jogou muito, foi reserva por muito tempo lá no Bayern de Munique, entendeu? E toca cavaco. Opa, peraí. O cara ganhou Champions, Libertadores, Mundial. Pera lá também. Vamos desmerecer o currículo. Tem um grande destaque, quer dizer, o que eu não gosto é essa coisa de tipo, você jogou aonde, eu joguei ali, eu joguei isso. Isso, sinceramente, eu não gosto. Agora, tirar uma casquinha depois do jogo, tudo bem, entendeu? Eu acho que aí já entra um pouco na questão do desrespeito a um outro jogador. Pelo menos no meu ponto de vista, né? A provocação, ela existe. Agora, nesse ponto aí, como foi colocado, entendeu? Não sei se aconteceu isso também, né? Mas é que tem jogador que costuma um pouco jogar na cara, né, do outro. Mas é isso, cara. Grenal é o maior clássico do futebol brasileiro. É ódio, é provocação. Tá tudo certo, cara. Ô, Tibira, mas quem perguntou jogou aonde foi o Yuri Alberto, não foi o Rafinha, não. Como é que é? Quem perguntou jogou aonde foi o Yuri Alberto. Não, mas ele falou isso pro Rafinha. Eu Isso. entendi, desculpa, porque eu não assisti esse jogo e eu entendi o contrário, entendeu? Então, ele chegou a falar isso pro Rafinha, jogou aonde? Ô, Yuri Alberto, então me ajuda aí, né, pô? Obrigado por me corrigir. Eu pensei que o Rafinha que tinha soltado essa. Juro por Deus. Eu não assisti o jogo, então eu sei que teve uma treta lá, tal, né? Um desentendimento, mas para mim o Rafinha, até pelo histórico dele, que ele é um cara que ele provoca muito, né? O Rafinha ele é um cara que tira onda, então eu imaginei que ele tinha soltado essa. Mas se foi o Yuri Alberto também, tipo, ele mesmo deu a corda para enforcar. Bom, resumindo aí, falamos dos principais estaduais. Eu queria perguntar para vocês, depois de todas essas finais, a expectativa para o Brasileirão. Nós vimos Flamengo campeão, São Paulo campeão, olha aí, cara arrebenta, né? Atlético campeão, Grêmio campeão. Jonas, quais times chegam melhor para esse Brasileirão? Vai ter muito reflexo da Libertadores, né? Eu acho que o Atlético ele briga pelo título brasileiro, né? Ele vai estar nas cabeças na Libertadores e para mim o Atlético ele até é o grande favorito aí para levar o caneco, né? Para ser o campeão. Eu acho que vai chegar no momento ali da Libertadores que Palmeiras, Flamengo, talvez até o São Paulo, se criar uma expectativa grande aí, eles vão priorizar a Libertadores. E eu acho que o Atlético ele vai priorizar muito mais o Campeonato Brasileiro do que a Libertadores, devido a esse tempo na fila, né, em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer aqui, então, o Danilo estava perguntando, uma pesquisa de opinião com vocês. Ele está dizendo aqui, era isso que ele queria ouvir. Vou começar com o Jonas, que já estava falando. Jonas, não necessariamente na ordem, mas para você, quais os times que vão terminar nas 4 primeiras colocações e os times que você vê hoje, os 4 com maiores chances de serem rebaixados? Peço já para os outros irem pensando, para serem rápidos. Cara, eu acho que os 4 primeiros, para mim o Atlético, como eu falei, acho que até vai ser o campeão. Flamengo e Palmeiras não tem como fugir muito, né? E o São Paulo, pelo que vem mostrando aí com o Crespo. Agora, para ser rebaixado, cara, a briga é grande, né? Para mim, o Cuiabá, ele volta, ele vai bater e voltar. O Sport também, ele... Não, o Sport já foi, inclusive. Acho que para ser rebaixado, cara, a briga é um pouco maior, é difícil até falar só 4, mas o Cuiabá, eu tenho quase certeza que ele volta. O Fortaleza, se não abrir o olho, né? E com certeza, como todo ano aí acontece, né? Um grande vai cair. Um grande vai lá para a Série B, né? Não tô falando aqui. Se o Corinthians continuar nesse perrengue dele aí, ele vai brigar para não cair, viu? O Fortaleza que foi campeão do Ceará, mas realmente caiu muito. E aí, Tibira? Bom,
título primeiro, né? Os 4 de cima. Não necessariamente na ordem. Não, tudo bem, vai. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Inter. E rebaixamento, não que eu queira, né? Mas assim, Corinthians, Cuiabá, Juventude. Putz, cara. Sport, Fortaleza, Santos, América Mineiro, Bahia. Pelo visto ficou mudo o seu som. A gente não vai conseguir escutar, ficou mudo. Tá, volta aí. Coloca aí, Gabriel, os 5 de novo. Ficou mudo o som do Tibiriçá. Voltou, pode falar. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Pode falar, tio. Ah, é esses. Chapecoense, Corinthians, Cuiabá e Juventude. Contigo, Pedro. Os 4 primeiros, para mim, acho que vai ser o Flamengo, Palmeiras. Eu vou colocar o Grêmio e o São Paulo. Para mim, esses 4 primeiros aí vão brigar pelo título. E para rebaixar, eu acho que vai ser o Cuiabá, o Sport. Pelo jeito, vai ser o Corinthians, como vocês falaram. Cuiabá, Sport, o Corinthians. E, infelizmente, acho que a Chape também vai brigar para cair. Tá voltando agora. Muita pressão. Então, vai brigar sim para cair. JP, olha, tá bem parelho ali. O Flávio disse também os mesmos 4 de cima do Pedro. E aí, JP? Na parte de cima é Grêmio, Inter, Flamengo e Palmeiras. E na parte de baixo, quem vai cair vai ser Sport, o Cuiabá, o Juventude e o Santos. Sport, Cuiabá, Juventude e Santos. Sim. Bom, eu vou falar os meus aqui para não... Santos, rapaz, olha aí. O Flávio tá dizendo para Santos e Corinthians abrirem o olho. Santos que já quase caiu no Paulista, né? Os meus 4 primeiros são Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro. São os meus 4 primeiros. E lá embaixo, eu até anotei aqui porque eu sou meio ruim de memória. Fortaleza, Chapecoense, Juventude e Sport. São os times que vão cair para mim esse ano. Gabriel, coloca aí o nosso encerramento aí para a gente debater um pouquinho sobre mandou mensagem aqui, ele vai dizer que é para esperar, quer ver? Não, ele mandou aqui é Sampaoli, estou vendo aqui agora, ele é apaixonado pelo Sampaoli. Ele que tem até uma semelhança física com o Sampaoli. O Danilo está dizendo Sport, Juventude, Corinthians e Fortaleza. O Danilo já deu a opinião dele no grupo. Eu não tenho um técnico desses dois para mim que seja muito acima do outro. Talvez para alguns o currículo pese, o futebol mais bonito. O Alê está dizendo aqui só careca. O Alê não deve ter. O Alê, se a gente ouviu que a gente falou do Silvinho, ele vai ficar numa bronca, rapaz. O Danilo está dizendo Tite. Jonas, e aí? Qual desses dois aí? Qual é o melhor para você? Que me agrada mais é o Renato Gaúcho. Eu vou de Renato Gaúcho nessa daí. Eu acho que ele tem um convívio assim com os atletas, ele tem aquela linguagem que o boleiro gosta, né, como se diz. E ele ousa mais, né? O Tite é muito precavido ali, aquele futebol defensivo. É claro, é aquelas comparações que a gente fala, né? Não é porque a gente escolheu um que o outro é uma porcaria, né? Mas nessa aí eu vou de Renato Gaúcho. O Gabriel tá dizendo que foi ele que comentou que é só careca. E a mágoa com Jorge Jesus, né? Acho que os dois também devem ter um pouquinho. E aí, João Pedro, quem é melhor na sua opinião? Eu não gosto nem do Tite nem do Renato Gaúcho, mas... Você não gosta de nada, né, João? Eu não gosto desse não. Mas pensando assim, eu fico com o Renato. João, se você pudesse escolher um técnico para comandar o Atlético, você escolheria quem? Porque você não gosta do Cuca. Né? Você não gosta do Renato e do Tite. O Flamengo e o Palmeiras foram se enfrentar um tempo, você disse que seria um jogo horrível. A sua expectativa é muito baixa. É para evitar decepção, João?
Nada. Eu sou sincero, sou realista, minha opinião é essa, pronto. Mas você falou do técnico que me agrada no Atlético, com certeza Marcelo Galhardo, mas é um sonho muito distante mesmo. O Galhardo conseguiu convencer o Borré a não vir para cá. Então ele, pelo visto, também não tem o menor desejo. Mas ele é o cara, na minha opinião. O Flávio está dizendo que o Tite é um encantador de serpente. O Renato é mais treinador. O Danilo escolhe o Tite. O Marcelo Galhardo ganhou uma moral com essa vitória do River na última semana, cheio de jogadores com Covid, lesionados, o Enzo Pérez no gol. Mas o trabalho dele nos últimos anos vem caindo. Já não vem tão no auge assim. Já, vamos dizer que já está em decadência. Ele agora está tentando renovar o time. E aí, Pedro, Renato ou Tite? Para mim, o Tite. O Tite, eu acho ele melhor. Ele, se você falar, é conservador, mas o Renato, se algumas vezes ele fosse mais conservador, talvez o resultado teria sido diferente. Por exemplo, ele tomou 5 do Flamengo, na outra temporada tomou 4 do Santos. O Tite, eu acho ele mais estrategista. Ele tem algumas situações que você tem que segurar um pouquinho mais. O Renato, talvez, ele foi muito de peito aberto nessas duas decisões e foi mal. E o Tite não, ele foi na Bombonera, conseguiu um empate contra o Boca lá, pela Libertadores, vence a final contra o Boca 2-0. Talvez na seleção ele tenha que ser mais ofensivo, mas eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Para mim, se eu tivesse que o Tite. Tibiriçá, eu acho que você não vai me complicar, né? Eu peço, por favor, quem você escolhe aí? O Tite. O melhor que o Tite fez no Corinthians e você pegar o melhor que o Renato fez no Grêmio, para mim o Tite assim com o pé nas costas. Então, 9h33. Pô, Tibiriçá, ele é complicado, né? Eu tava na esperança dele falar o Renato para eu não precisar, né, citar nenhum aqui. Eu realmente não pensei, eu vou. Não sou muito fã de nenhum dos dois, não. Mas o Renato, pelo futebol apresentado do time dele, também vou ficar com ele. É a segunda vez, da outra vez foi Filipão e Muricy, quase me mataram. Mas hoje eu vou com o Renato. Então é isso, a gente está chegando ao fim da nossa live. Hoje foi mais curta, né? Nós tivemos outro compromisso aqui e iniciamos ali 8h20, conseguimos terminar 9h33, falamos dos principais campeões estaduais. Está chegando mensagem aqui. Do Gabriel. Chega a história do JP, ele tá me lembrando aqui. Tinha esquecido, rapaz. Roda a vinheta aí, então. Mundo Esportivo apresenta Histórias do JP. Cara, essa vinheta aí ficou muito boa. Volta pro 5 aí. Pera aí, volta pro 5. Volta pro 5. Sumiu ali, o cara sumiu, ele abandonou. Olha aí. Rapidinho, o Gabriel. Essa aí, voz... tá, eu vou buscar o vilão. Ô, Jonas, essa voz aí, cara, não dá pra fazer aquele comercial do mercado, não? Do carro do ovo. Dá pra ele arrumar um emprego, não dá, não? Cara, aquelas casas de espanto nos parques de diversões também. Vai bem, hein? A vozinha aí. Tá parecendo o ratinho cérebro. Vamos dominar o mundo. Cara, esse Gabriel é uma fera. Ele disse que tava com o nariz entupido. Tava gripado. Acontece. O Danilo tá pedindo pra salvar o vídeo. O Tibiriçá, você quer tocar a música antes dele, é isso? Não é o quadro dele, não? Histórias do JP? Você vai junto, conforme vai no mesmo ritmo? Vai junto. Trilha sonora. Então pode começar. Roda a vinheta mais uma vez aí, ficou legal, o pessoal quer ver. Mãozinha. Mundo Esportivo apresenta Histórias do JP. Pode ir? Pode começar? Vamos lá, então. Eu vou falar agora
Não vou falar de mim, mas vou falar de um acontecimento que aconteceu, que saiu faísca no campeonato. Vocês estão achando que Grenal é porradaria? Vocês que não viram o campeonato aqui. Tava jogando 2 times, né, pra variar, e até que o goleiro de um time era muito estressado. O menino era ruivo. Era ruivo, pensa. Eu sempre vejo pessoa ruiva como estressada. E esse menino era uma pimenta de estresse. Tinha um colega meu que adorava estar na vida do todo, foi lá e começou a falar abobrinha para esse goleiro tão estressado. O goleiro começou a brigar com ele, foi expulso e ainda ameaçou jogar o tênis nele, tirou o tênis para jogar nele. Essa foi a vez que mais pegou fogo, quase saiu briga mesmo, fogo, atrito, porque o bicho pegou nesse dia mesmo. Obrigado, Tio Sá. Olha, se você quiser parar, a gente não se importa, não. Obrigado. Calma ainda. Calma, pé aí! Não. Só eu e... Não, calma, rapaz. Mas olha, o jogo tinha 2 times, foi o que mais me impressionou. Dessa Nossa, história. fiquei bem assim também, né? Quantos times tem normalmente aí, assim, num jogo de futebol? Na verdade, é por turma. Por exemplo, é 6º ano e o 7º ano é um módulo. O 8º, 9º é outro. O ensino médio todo já é outro, entendeu? Normalmente costuma dar 4 times por turno. No total é 8, mais ou menos. Mas aí na hora do campo jogam só 2, né? não é campo, não é quadra. Mas jogam 2. Sim. Tá doido? Não é igual um amistoso. Teve um amistoso uma vez que teve 3 times jogando, não teve? Eu não lembro de um amistoso assim. Não? Você tá brincando? Eu lembro de ter um amistoso, 3 times jogando. Vamos me despedir desses caras aí, né? Que eu não aguento mais. O Gabriel tá dizendo aqui briga. Valeu, Jonas. Boa noite aí, valeu mais uma live. Obrigado aí, gratidão por todos aí, a galera que participou em peso aí, com os palpites, a polêmica. Depois o Ale volta lá para ouvir a gente falando do Silvinho. Valeu, rapaziada aí, Pedrão pela estreia. Abraço. Quarta-feira tem live, hein? Resenha Esportiva. Valeu, Pedro. Estreia aí muito bem. Primeira live. Muito obrigado. Valeu aí, abraço para todo mundo. Espero que aparecer mais vezes aí. Abraço pro Tibiriçá, pro João, pro Jonas, para você, Deison. Abraço. Valeu, Tibiriçá, o cara do violão. Tá mudo. Sinceramente, ainda bem. Na hora do violão, que era para ter ficado mudo, não ficou, né? Saiu o som todo. Valeu, João. Vou voltar contigo, Tibiriçá. Tenta ajeitar aí teu áudio. Valeu, João, o nosso contador de história. Valeu, Davis. Valeu, Jonas. Valeu, Pedro, Tibiriçá. Encerrando mais uma live. Graças a Deus. Hoje debatemos bastante coisa. É isso. Um abraço a todo mundo aí que acompanhou também pelo YouTube. Acho que não foi pro Facebook hoje. Então é isso. Forte abraço. E é isso aí, tá me ouvindo? Ouve-se vozes. Às vezes é melhor não falar só você, vai, pode falar. Agradecer a todo mundo que participou aí, Flávio, Osmar, Danilo, todo mundo, a galera. Dar as boas-vindas pro Pedro aí, para nossa turma aqui do Mundo Esportivo. Seja muito bem-vindo, tá bom? E é isso aí. Amanhã tem o nosso podcast aí com o Gabriel e contigo, né, Davidson? Um no gol e 3 na linha agora. E vamos que vamos. Um forte abraço aí e a todos que nos acompanharam. O Pedro tá chegando e eu tô me despedindo das lives de segunda. Eu vou continuar vindo aí de vez em quando como convidado na live do Tibiriçá, mas eu vou ter outros compromissos na parte da noite, não vou poder fazer as lives de segunda mais. No futuro a gente tem também outros projetos sobre futebol para fazer também, ou sim ou não com o mundo esportivo em algumas oportunidades, mas eu estarei aberto também a convite de todo mundo. Foi um prazer fazer as lives de segunda com vocês, não sei quem vai substituir ainda, se vai ser o Jonas, o Gabriel, mas muito obrigado.
foi essa nossa live de segunda. Sexta tem mais. Amanhã tem o podcast do Tibiriçá. Que isso? Você é uma cara chorando, viu? Você tá indo embora. Era melhor não mostrar, não, mas tá tranquilo. Um abraço aí pra todo mundo. Na terça, de vez em quando, ainda vou aparecer aqui. Quem sabe numa segunda.